Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Otávio Carvalho aqui novamente e hoje eu venho responder uma dúvida que eu recebo de vários alunos, tanto em sala de aula quanto aqui pelo canal do YouTube, pela plataforma. O que é o TRI? Como funciona o TRI na prova do Enem? O TRI que é a teoria de resposta ao item. Vou tirar essas dúvidas de vocês hoje, explicar direitinho como que funciona ele, como que você pode utilizar o TRI a seu favor na hora da prova e deixar mais essa dica aqui no canal. Eu já peço para você, se você gostar desse vídeo, gostar das videoaulas que eu estou postando semanalmente, deixa seu like aqui embaixo, compartilha com seus amigos e se inscreve no canal para receber dicas, novidades, tudo para você arrasar na prova do Enem no final do ano. Olha só, eu tô aqui com a prova do Enem 2019, eu tô com a prova rosa, que foi a prova que eu fiz. E eu disponibilizei ela aqui na descrição, tá? Tem um link em PDF aqui com a prova, com o gabarito, você pode até resolver essa prova aqui depois. É a prova do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio. É a prova que contém a matemática e suas tecnologias, né? E eu quero mostrar para vocês uma análise de como você identificar se a questão é fácil, média ou difícil. Inicialmente, eu vou te explicar como que funciona o TRI. É o seguinte, TRI é teoria de resposta ao item. Por quê? A nota do Enem, a sua nota do Enem, ela não é baseada apenas nos seus acertos. Quando eu fiz o vestibular, lá em 2000 e bolinhas, a gente contava. Quem fazia as provas de vestibular em todo o Brasil, nós contávamos o nosso número de acerto e esse número de acerto já dava proporcionalmente a nota que a gente tinha na prova. Então, por exemplo, quando eu fiz a primeira fase da UFG, eram 90 questões. Então, se eu acertei 62, a minha nota era 62 de 90. Era uma razão, era uma proporção. Por que o Enem utiliza o TRI? Foi o Enem que inventou o TRI? Não, nos Estados Unidos, no SAT, já é utilizado o TRI, na prova da TOEFL também é utilizado o TRI. O TRI funciona para provas que tem muita gente fazendo. Então, se você pensar que o Enem vai ter quase 5 milhões de inscritos, eu preciso de uma avaliação mais crítica do que simplesmente analisar a porcentagem de acertos, tá? Então, o que o Enem faz? O que o INEP faz? O INEP faz, antes das provas do Enem, pré-testes. Ele elabora um banco de questões, eu vou falar aqui sobre matemática, que é a nossa área, né? Ele elabora um banco de questões de matemática que podem estar no Enem. E aplica esses pré-testes em várias escolas pelo país, num modelo parecido com o Enem, com a aplicação de prova, com 3 aplicadores e monitores em sala, com as regras do Enem. Depois dessa aplicação, ele mede em todas essas provas os acertos de cada uma das suas questões. Então, quando o INEP aplica o pré-teste com esse banco de questões, ele ainda não definiu quais são as questões fáceis, médias ou difíceis. Ele vai colher uma estatística desse grupo de alunos que fizeram a prova para definir isso. Então, quando você chegar à prova do Enem, as questões já vão estar graduadas em quais são as fáceis, quais são as médias e quais são as difíceis. Eu sempre falo aqui com vocês que quando você estuda, quando você elabora seu plano de estudo, o melhor é que você chegue na prova e encontre quase todas as questões fáceis. E fale assim, pô, Otávio disse para eu usar o TRI a meu favor e resolver as questões fáceis antes, e eu tô achando tudo fácil. Cara, se isso aconteceu, é porque você fez o correto, você aplicou o seu plano de estudos durante o ano e aí você vai tirar de letra o Enem. Mas como que você vai usar o TRI a seu favor? E como que funciona essa pontuação? Ela funciona da seguinte maneira. Imagine que numa prova com 45 questões, que é a nossa prova de matemática, eu tenha 25 questões que o INEP considerou como fáceis. E eu tenho outras 15 questões que ele considerou como médias e 5 questões que ele considerou como difíceis. Se eu acerto 5 questões difíceis, as 5 que ele colocou na prova, mas erro 10 questões fáceis daquelas 25 fáceis,
o TRI vai considerar que eu chutei aquelas questões difíceis. O TRI, ele mede, antes de tudo, a coerência da sua prova. Ou seja, se você é um aluno 700, você vai acertar as questões abaixo de 700 e vai errar as questões que têm uma dificuldade acima de 700. É assim que funciona o TRI para quantificar a sua nota, tá? Vamos mostrar aqui na prova do Enem o que pode acontecer na sua prova. Olha só, em matemática, como que você pode analisar se a questão é fácil, médio ou difícil? Eu sempre falo que no seu plano de estudos e na hora do gerenciamento da prova, como que você vai agir na prova, você deve executar a sua prova de matemática em 2 momentos. Primeiro você reserva 90 minutos para ler a prova e resolver as questões que você faz de bate-pronto. Essas questões que você faz de bate-pronto são questões fáceis. Geralmente questões de gráficos, questões de regra de 3, algumas questões de porcentagem. São questões que você consegue fazer na sua primeira leitura, você não fica em dúvida sobre elas. Outras questões você lê, você lembra do conteúdo que está ali aplicado, você tem uma ideia do que vai fazer, mas você não consegue fazer na primeira vez que você leu. Então, lá no gerenciamento de tempo, eu peço para que você deixe elas para fazer em um segundo momento, lá na hora que você for fazer a revisão da prova. Isso é uma questão média. A questão difícil é aquela que você leu e você não sabe o que fazer. Essa é uma questão difícil. Detalhe. Quando você analisa uma questão que é difícil e que você não conseguiu fazer, pule essa questão. Passe para próximas questões que você vai conseguir fazer de bate-pronto. Não perca tempo em questões que você não consegue fazer. Porque muito provavelmente, se você estudou bem, essa questão é uma questão difícil e na sua coerência de prova, mais valem os acertos das questões fáceis, tá? Usa esse raciocínio. Agora, como que eu sei que a questão é fácil, média ou difícil? Presta atenção. Olha nessa prova de 2019 aí, na prova rosa, que está aqui na descrição. A primeira questão, que é a questão 136 de matemática, é uma questão que tem, como toda questão do Enem, as questões do Enem elas sempre são assim. Ele traz para você um texto que faz um apanhado geral da situação, um problema que ele te apresentou. Depois, geralmente, ele traz ou um gráfico, ou uma imagem, ou uma gravura, que contextualiza aquele texto que você leu. E, por último, ele traz o questionamento, ele traz a pergunta. Então, quando você vai ler a questão do Enem, muita gente se afoba na hora de fazer a prova e já sai anotando um monte de coisa no caderno de resposta. Vai com calma, lê a questão uma vez, analisa a contextualização que ele te apresentou, entenda o que ele te perguntou para depois começar a escrever, rabiscar e anotar valores que ele te passou na questão, tá? Isso vai ajudar você a não ser precipitado na hora de fazer a questão e não cair em nenhuma pegadinha, né? Aliás, pegadinhas aparecem quase sempre em questões fáceis. Então, se você viu ou previu uma pegadinha, essa questão muito provavelmente é uma questão fácil. Por quê? O TRI ele vai medir se você conseguiu interpretar da maneira certa aquela questão que pede pouco embasamento teórico, tá? Então, por isso que ele usa uma pegadinha. A questão que é difícil, ele nem precisa colocar pegadinha, porque ela já é difícil mesmo. Essa 136 é uma questão que envolve apenas raciocínio lógico. Você não vê nela nenhum conteúdo sendo cobrado. Toda questão que envolve raciocínio lógico vai estar enquadrada em questões fáceis. Vai ser muito raro uma questão que envolva raciocínio lógico apenas estar enquadrada em questões médias ou difíceis. Então, se você identificou que aquela questão é de raciocínio lógico, parece muito com questões da Olimpíada Brasileira de Matemática. A Olimpíada Brasileira de Matemática adora colocar questões com raciocínio lógico. Concentre-se em resolver e acertar essa questão, tá? A 136 é uma questão fácil. Você vai ver na próxima página a questão 138 é uma questão de geometria espacial.
Geralmente, questões de geometria espacial e geometria plana vão estar enquadradas em questões médias ou difíceis, tá? Por quê? Porque você precisa de uma interpretação melhor, você precisa contextualizar a figura com o texto que ele te apresentou e ainda aplicar os conhecimentos teóricos para encontrar a resposta. Então, isso é uma regra, não é uma... Existem exceções a essa regra, mas quase sempre essas questões vão ser médias ou difíceis. Eu encaixo a 138 nesse grupo, tá? Na 140, só de olhar essa função, você já pensa, essa questão é difícil. Ele coloca para você uma função ht aí igual a 4 mais 4 vezes o seno de um valor, né? Então, é uma questão muito mais complicada, uma questão que já parece ser mais difícil. Leia a questão. Mesmo que a questão pareça difícil, você tem que ler a questão para fazer a contextualização. Porque muitas das vezes, uma questão que parece média ou difícil pode ser resolvida com facilidade. E eu te dou um exemplo aqui na número 152. Olha só, a 152 é uma questão de matriz. Meu Deus, tem gente que quando vê matriz corre de medo. O coração acelera, sobe uma ansiedade, um desespero. Você vai ver nessa questão 152, que é uma questão de matriz, que o resultado, depois que você faz a interpretação, é apenas uma soma simples. Você não utiliza aqui nenhum conceito de matriz inversa, matriz transposta, matriz oposta ou determinante qualquer. Então isso é uma questão fácil, tá? É uma questão que muitos acertarão quando interpretarem a questão. Então, não pula qualquer questão apenas por analisar a disciplina que está sendo cobrada. Aqui, ao contrário, uma página antes, você tem a questão 146, que é uma questão de análise combinatória. E aí está uma dificuldade que muitos alunos do ensino médio e de cursinho têm, né? Em análise combinatória e probabilidade, quando são cobradas com mais afinco, com mais intensidade e com aprofundamento maior na matéria, são questões mais difíceis. Só de olhar as alternativas, você já vê que é uma questão que vai causar dificuldade em muitos alunos. Se você consegue fazê-la, excelente. Eu li, eu consegui, Otávio. Eu estava muito bem em combinação, eu segui suas dicas, eu vi esse vídeo aqui de combinação, eu vi vídeos sobre padrões de exercícios, não é mesmo? Que eu mostrei para você. Então, esse tipo de exercício vai ser um exercício que você vai tirar de letra, mas geralmente são exercícios classificados como difícil. Otávio, então não adianta nada eu acertar o exercício difícil? Opa, claro que adianta, né? Quanto mais exercício você acertar, melhor, gente. Eu só estou falando que quando você acerta a maioria das questões fáceis, a sua nota tende a ser uma boa nota, porque o TRI vai considerar que você foi coerente. Olha só, ele acertou todas as questões de razão e proporção, de porcentagem, de estatística, de aritmética. Ele tem uma base boa em matemática, a sua nota será alta. Quão alta será a sua nota? É importante eu ressaltar isso aqui, olha só. No Enem, a nota mínima não é 0 e a nota máxima não é 1000, tá? Quando ele usa o TRI, ele faz uma combinação dos valores, que não vem ao caso aqui explicar, mas que geralmente a menor nota do Enem é em torno de 230, 240 pontos. E a maior nota é em 900 e poucos pontos. A gente teve em 2017 um aluno que tirou mais do que 1000 em matemática. Olha só, ele tirou 1041, se não me engano. Então, quando eu falo para vocês que vocês podem tirar mais do que 800 na prova, eu tenho aluno que já acertou 28 questões no Enem e tirou mais do que 800 em matemática. Por quê? Ele fez uma prova coerente. O TRI entendeu que o conhecimento dele estava muito bem embasado e aí a sua nota vai mais para cima, tá? Questões de gráfico. Olha só a questão 147. O Enem sempre tem muitas questões de gráfico. A 147 tem gráfico, a 151 tem gráfico, a 154 tem gráfico, a 167 tem gráfico, a 169 tem gráfico. A maioria das questões de gráfico
que não abordam outros assuntos, como funções, geralmente são classificadas como fáceis, tá? Porque geralmente ela quer medir apenas a sua capacidade de interpretar esses dados e contextualizá-los com o que a questão está te pedindo. É isso aí, galera. Utilizar o TRI a seu favor na hora da prova é uma arma importante para conseguir uma nota alta. Mas isso parte muito mais da estratégia na hora de fazer a prova do que o seu estudo propriamente dito, tá? Não existe fórmula mágica. Você precisa estudar para conhecer os conceitos de matemática e chegar preparado na hora do Enem. A sua estratégia de resolver os exercícios que você consegue fazer de bate-pronto no início e deixar aqueles outros exercícios para um segundo momento vai fazer com que o TRI trabalhe para você. Beleza? Espero que você tenha gostado dessas dicas, que utilize o TRI a seu favor, continue estudando, porque assim você vai chegar na prova e vai achar a maioria das questões fáceis, tá? Não se esqueça, se você gostou, deixa seu like aqui embaixo, compartilha isso com um amigo, compartilha com seus colegas para ajudá-los também na hora da prova e se inscreva no canal do Professor Otávio Carvalho. Assim você vai continuar recebendo dicas sobre o Enem, dicas sobre matemática, para tirar uma nota, quem sabe, maior do que 800 no Enem no final do ano e conseguir sua aprovação. Um abraço!